Vamos falar de Camilo Castelo Branco? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai fazer a transição do que estamos vendo de autores do romantismo em Portugal, para a gente sair da primeira geração do romantismo para a segunda geração. E a gente vai falar de uma das pessoas mais importantes para a gente poder identificar os traços, as características e até entender a sua importância, que é Camilo Castelo Branco. Vale lembrar que uma das questões que vai fazer com que a gente tenha uma percepção de mudança entre a primeira geração do romantismo e a segunda geração do romantismo é entender o que se caracteriza historicamente e também as suas características de por que existe essa diferença. Uma das questões que mais ajuda a gente a poder entender essa primeira geração que vai partir dos anos de 1825 a 1840 é a questão do que temos da Revolução Liberal na cidade do Porto. Temos os revolucionários, que são chamados de vintistas, que estão fazendo uma constituição justamente pela questão da derrubada das ideias monarquistas. O que há é uma intenção altamente liberal que vem como uma das aspirações a Revolução Francesa, porém é nesse período que há a ida da família real para o Brasil e por conta disso se cria uma nova Constituição em Portugal, fazendo com que se saísse de uma monarquia para a gente poder ter uma monarquia constitucional, em vez de todo o poder centrado em apenas uma pessoa. Inclusive, também se trazem os déspotas esclarecidos, que são o que vão fazer com que há justamente essa conexão entre o rei e também o povo. É um período ainda muito próximo do que a gente tem do classicismo e que se bebe muito dessa fonte e há muitas inspirações. É muito comum a questão do retorno das histórias do medievalismo de Portugal, tanto a questão dos cavaleiros, também a formação da história de Portugal. É muito comum que a gente tenha essa retomada desses valores que estão como se fossem a história de Portugal, como se fosse um alicerce, a origem do português, assim como também a intenção de novas ideias liberais, falando da questão de liberdade, falando também da questão de fraternidade, todos os ideais que estão se falando dessa questão que estão acontecendo nesse período da história. E se na primeira geração a gente tem uma questão mais saudosista, nós temos na segunda geração, chamada de ultra-romantismo, uma questão um pouco mais de sensibilidade extrema. Se fala muito de uma sensação de tédio, se fala muito de uma sensação de um amor desesperado, se fala muito dessas questões do amor e principalmente pelo culto do eu. Se antigamente nós tínhamos a primeira geração uma questão muito mais voltada para a identificação da pátria, agora nós temos uma identificação muito voltada para os indivíduos. Isso é muito importante de se perceber por que há essa mudança tão brusca de uma lembrança de um passado tão glorioso para uma sensação de uma geração muito mais apática, muito mais mórbida, levada até mesmo a essa sensação de sentimentos tão individuais, é porque a gente tem essa transição de poder do que existia antigamente da monarquia para as oligarquias baronesas. Então existem muitos barões e muitos burgueses no poder e que principalmente vão patrocinar a produção de obras literárias. Então não é incomum que quando a gente vai ler obras desse período, se fale muito de situações e até mesmo de ambientes que estão ligados muito mais às classes burguesas, que já estão consolidadas no poder e que principalmente vão se sair um pouco dessa sensação, desse sentimentalismo de revolta, de liberalismo, até porque são eles que têm a grana. E é nesse período que temos como grande influência Camilo Castelo Branco, que é um autor que nasceu em 1825 e falece em 1890. Nós temos ele como uma das grandes e importantes vozes e escritores do que falamos do período do ultra-romantismo. Ele tem inclusive uma das obras que geralmente é uma das mais faladas quando a gente analisa esse período, é como se fosse um Romeu e Julieta da época português, que é O Amor de Perdição. Apesar de ser muito comum a gente ver o próprio Camilo Castelo Branco ele escrevendo esses romances românticos que a gente tem, de histórias que a gente vai ver até mesmo quando a gente for falar de O Amor de Perdição, que parece muito clichê, né? Que parece que até qualquer novela, qualquer rede nacional ou até mesmo qualquer pessoa poderia conseguir produzir um enredo assim. Mas o que acontece é porque o próprio Camilo Castelo Branco ele criou e ele repetia esses moldes do romantismo romântico. Então é por isso que vale perceber que quando a gente fala desse período, desse século XIX, aonde a gente vai perceber em uma situação de uma terra e um país que não tinha essa produção literária antes, ele ser a pessoa que vai fazer com que esse padrão se repita e se crie até mesmo o que a gente tem como o clichê, é ele que vai criar o clichê. Mas não dá pra deixar de lembrar também que ele é um autor de transição. Se você for perceber quando a gente for falar mais pra frente sobre o realismo, ele ainda é um autor que está vivo. Inclusive ele até mesmo faz algumas sátiras e algumas duras críticas ao período do realismo.
mas se pode perceber que dentro das suas obras, ele escreve muito falando dos sentimentos das personagens, trazendo até mesmo uma trama romântica que é muito comum, que são das personagens que aparecem em histórias românticas, que é um herói, uma mocinha, um vilão e uma pessoa mais velha, que seria a pessoa que traz a inteligência a esses protagonistas. E até mesmo que nos romances românticos tudo tende a acabar bem. Então geralmente tem essa tendência, ou se não, tudo acaba bem e de uma forma positiva, ou se não, a morte e o escapismo dessas personagens por não conseguirem estar juntas. Mas isso não se deixa de lembrar que também a gente tem uma invasão ou até mesmo detalhes sobre o psicológico da personagem. É válido lembrar que isso é uma questão que a gente vai ver muito mais no realismo do que no romantismo. No romantismo nós temos o acesso às emoções, mas quando a gente fala da questão do realismo, a gente consegue perceber que no romantismo as personagens são praticamente 100% maniqueístas. Isso significa que elas são ou totalmente positivas, elas são boas, ou totalmente negativas, elas são extremamente más. Quando a gente passa para o realismo, a gente percebe que existe um certo balanço entre as atitudes e a personalidade de uma pessoa. O romance que mais se propaga e que mais se tem como destaque do próprio Camilo Castelo Branco é o romance chamado Amor de Perdição, que foi publicado em 1862. É curioso perceber porque ele tem um subtítulo chamado Memórias de uma Família, mas também pelo fato de que ele foi escrito enquanto ele estava preso devido ao crime de adultério. Então no romantismo é muito comum a gente ter também, inclusive no período do realismo, essa questão de que a gente tem sobre o adultério, que a gente tem também sobre o sacrifício do amor. Então isso é ou até mesmo mulheres levadas à loucura por conta de sentimentos ou infelicidades. Então é uma coisa interessante de se perceber como se tem essa escrita de uma pessoa que cometeu o adultério e escrever essa história tão bonita que se existe. A gente tem esse romance principalmente dado como uma questão de que é um romance escrito durante um período de 15 dias que ele estava durante o autor estava preso, e que vai se influenciar e se centrar na relação amorosa entre Simão Botelho, de 17 anos, e Teresa de Albuquerque, de 15 anos. Então a gente vai ter que o amor deles é inconcebível, inclusive que a gente vai ter também Simão, ele sendo separado de Teresa, que iria para um convento, e quando ele percebeu que os dois não poderiam estar juntos, isso é bem um resumão da história. Em outros vídeos eu vou explicar detalhadamente, capítulo por capítulo, com a questão do amor de perdição, mas que acaba que a própria Teresa vê que não poderia ficar junto de Simão e os dois acabam cometendo suicídio. Então a gente vai ter esse amor bem Romeu e Julieta, porque ele é influenciado inclusive por esse romance. E até pra gente poder perceber essa questão de como existe esse romance, até mesmo clichê, né, e exagerado, vamos ler aqui um dos trechos que acontece bem no comecinho, mais ou menos do capítulo 2 da obra do Amor de Perdição. Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única, explicando o que parecia absurda reforma aos 17 anos. Amava Simão uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica herdeira, regularmente bonita e bem nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira a primeira vez para amá-la sempre. Não ficara ela incolume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou-o também, e com mais seriedade que a Azuol nos seus anos. Os poetas cansam-nos a paciência a falarem do amor da mulher aos 15 anos, com paixão perigosa, única e inflexível. Alguns prosadores de romance dizem o mesmo. Enganam-se ambos. O amor dos 15 anos é uma brincadeira. É a última manifestação do amor às bonecas. É a tentativa da vizinha que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos fixos na ave-mãe, que está de fronte e próxima chamando. Tanto sabe a primeira o que é amar muito, como a segunda o que é voar para longe. Teresa de Albuquerque devia ser, porventura, uma exceção no seu amor. Então é curioso perceber porque a gente tem tanta essa conversa dos poetas e dos romancistas que tem essa falha de falar do amor dos 15 anos, e pode parecer até meio que estranho, né, da gente ter essa questão dessa relação da diferença de idades, mas vale perceber que sempre a gente vai tendo em literatura essa mudança de épocas. Não estou falando que é correta essa questão do que temos quando a gente fala desses amores. Existem casos muito piores, até mesmo quando a gente já viu Jáfala do Tomás Antônio Gonzaga, dessa relação que ele tinha desse amor, mas é interessante perceber desse amor que ele é puro, que ele é juvenil, que ele busca essa questão dos amores como se fosse uma coisa imaculada. Então a gente percebe que tem tanta essa questão do perigo, essa questão do amor à primeira vez, do tipo, a pessoa olhou para a pessoa pela primeira vez, se apaixonou perdidamente, e a outra pessoa olhou para ele também pela primeira vez e se apaixonou perdidamente. É uma questão praticamente curiosa de se ver como que pela primeira vez existe todo esse amor perfeito.
Porém, o romance romântico ele cai nessa questão de que são histórias que são praticamente como se um fosse para o outro. Então esse amor perfeito, essa questão de estar no lugar certo na hora certa, essa questão do ultrarromantismo é uma marca que se fala do sentimento, de como se há uma esperança. E isso faz com que o próprio leitor queira que a história aconteça, então a gente fica agoniado esperando do que vai acontecer depois. Isso é uma estratégia que existe no romantismo de querer fazer com que a gente se identifique com essa personagem, até porque a gente pode perceber, é interessante perceber que todo mundo já foi adolescente, todo mundo já teve o amor à primeira vista e todo mundo já quis ser correspondido. Então é por isso que se trabalham esses elementos que o próprio leitor pode ter em comparação com essa história, do que, por exemplo, a gente vai ver outras histórias, como na questão de quem tinha de poemas épicos do arcadismo, onde uma pessoa pega uma arma, atira pro alto, vira o deus do trovão no Brasil do período colonial. Essas histórias que a gente tem do romantismo, elas parecem muito mais possíveis, prendem a atenção do leitor que quer que as protagonistas vençam e fiquem juntas. E algumas principais obras que temos do autor do Camilo Castelo Branco são Mistérios de Lisboa, publicado em 1854, Amor de Perdição, em 1862, que a gente falou um pouquinho nessa aula, O Livro Negro do Padre de Lis, em 1855, Onde Está a Felicidade, em 1856, e 12 Casamentos Felizes, em 1861. Depois a gente vai fazer vídeos explicando cada um desses livros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Depois eu também vou fazer análise de outras obras do Camilo Castelo Branco. Eu pretendo fazer tanto do Amor de Perdição, quanto também fazer de outras obras dele, para poder falar tanto de cada um dos capítulos e também falar de como que é o enredo e as personagens e o que prestar atenção. Você ficou com alguma dúvida do Camilo Castelo Branco? Alguma questão sobre a primeira geração do romantismo em Portugal e a segunda geração do romantismo em Portugal? Ou até mesmo do livro do Amor de Perdição? Ou você quer pedir um livro para eu poder resumir dele ou de outros autores? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas no vídeo e inclusive comentando sobre o que gostou de ver e o que gostaria de ver nos outros vídeos. Muito obrigado por esse tipo de retorno. E, inclusive, gostaria também de dizer que se você quer ler um dos livros do Camilo Castelo Branco ou saber mais sobre o autor e o romantismo em Portugal, tem mais conteúdo no meu Drive para você poder estudar de graça. Caso você queira vir estudar comigo no meu curso de literatura para você poder aprender não só do Camilo Castelo Branco, mas também de livros de leitura obrigatória de vestibular e até outros períodos literários, tem o meu curso aqui embaixo com um link que você vai poder utilizar também um cupom e pagar por R$40 pelo curso completo. Vale lembrar que se você não gostou das aulas ou não era exatamente o que você queria em 30 dias, você pode pedir o retorno do dinheiro do curso. Inclusive, você vai também ter PDFs para você poder saber do resumo de tudo o que você viu da aula e exercícios para você poder ficar 100% confiante na matéria. E caso você queira me ajudar financeiramente para a criação de conteúdo e também porque você gosta muito do meu canal, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix. Pode ser tanto pelo obrigadoale@gmail.com ou pode ser também pelo @alessandropr no PicPay. Caso você queira me ajudar, mas não especificamente dessa forma, você pode me ajudar muito se inscrevendo no canal e deixando uma curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e se vê no próximo vídeo. Até mais!